capítulo de número 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos necessitam de oração? Também eu e a minha casa necessitamos das orações da igreja. Oremos. Pai querido, soberano Deus, nos encontramos diante de Ti, Senhor, neste momento, para adorar a Ti e glorificar o Teu nome, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece. Meu Deus, pedimos que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, nos ajudando, nos dando graça e força, para que possamos sempre Te servir. A Tua palavra que foi lida neste momento, Senhor, que a Tua palavra venha alcançar os nossos corações, e nós possamos entender, Senhor, aquilo que Tu tens para nos falar. Por isso, Deus, nós Te adoramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos ministrando com os irmãos esta palavra que, obrigado, nos traz um ensino profundo, e nós estamos caminhando para o final desta carta escrita à igreja em Éfeso. Nós mostramos aos irmãos já que cada carta corresponde a um período da história da igreja, começando, desde lá da ascensão de Cristo, no ano 30, e indo até a carta de Éfeso, indo até a morte de João, e cada carta corresponde a um período da história, e nós estamos partindo para o encerramento do primeiro século da igreja, da história da igreja. Nós mostramos aos irmãos neste período da igreja de Éfeso, desses primeiros 100 anos, a igreja pentecostal, a expansão da igreja, a igreja entre os gentios, e também entramos a semana passada falando sobre a era sombria da igreja do período apostólico, se encerrando assim com a morte de João, a era que nós chamamos a era apostólica, o último apóstolo a morrer, e falamos sobre a morte de cada um dos apóstolos, falamos sobre
a semana passada os imperadores que estiveram desde o período do nascimento de Cristo até o último imperador, que é o imperador Trajano, que assume o império no ano 98, e 2 anos depois vem a morte de João, e mostramos os mártires do primeiro século e como cada um deles sofreram, e a morte dos apóstolos, e também falamos a morte de outros que foram os pioneiros da igreja no primeiro século. E desta noite, bom, nós queremos falar com os irmãos um pouco a respeito desta carta e as palavras que Jesus revela a João, em que ele começa justamente a dizer a João, aqui no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo de número 5, ele conversa um pouco mais diretamente com a igreja, ao ponto de convidar a igreja a um retorno, porque eles tinham deixado o primeiro amor. E nós encontramos, irmãos, que aqui no versículo de número 2, Jesus ele começa dizendo, obrigado, Deus abençoe. Jesus começa dizendo à igreja: eu conheço, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então nós encontramos aqui, primeiramente, Deus dizendo que conhece a igreja. Ele está dizendo à igreja em Éfeso: eu sei as tuas obras. Irmão, quando nós olhamos este versículo, e quando nós vamos ler as outras traduções da Bíblia, nós vamos encontrar uma tradução na NBV dizendo assim: eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, ele diz assim: eu sei tudo que você faz. Perdão, na NVT, ele diz: eu sei tudo que você faz. Na linguagem de hoje, ele diz: eu sei o que você tem feito. Então nós observamos que todas essas traduções está focando para o mesmo sentido. Deus dizendo à igreja em Éfeso: eu conheço você. Era isso que Deus estava dizendo à sua igreja, dizendo: eu conheço você. Quando Deus diz eu conheço você, Jesus está dizendo à igreja, mostrando e revelando a sua onisciência, que ele é onisciente, que ele conhece todas as coisas, ele é onipresente e ele é onipotente. E a onisciência de Deus é que ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então, quando Jesus ele diz à igreja em Éfeso: eu conheço você, ele está dizendo: eu sei quem você é, eu conheço toda a sua vida, eu conheço toda a sua estrutura.
Eu conheço você intimamente. Eu conheço você quando você ainda estava lá no ventre. E ele ainda pode continuar dizendo: eu conheço você quando você ainda era informe, quando você não tinha nenhuma forma, mas que dia após dia você ia se formando. Ele estava dizendo a cada um de nós: eu conheço você. Então, irmãos, se Deus nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe antes de nós existirmos. E Ele conhece aquilo que ninguém conhece. E Ele sabe também o que irá acontecer conosco ainda no dia de amanhã. E eu vou encurtar um pouco mais. Nenhum de nós que aqui estamos não sabemos se voltaremos para casa nesta noite. E vou diminuir um pouco mais. Não sei se todos que aqui estão nesta noite, ou os que estão nos acompanhando pelas redes sociais nesta noite, antes de terminar este culto, ainda estarão com vida. Ou se daqui a 1 minuto você não sabe o que vai acontecer, daqui a 30 segundos você não sabe o que vai acontecer. No abrir e fechar dos seus olhos, você não sabe se você vai abrir de novo. Você está com os olhos abertos, fecha e você não sabe se você vai abrir. Mas Deus é aquele que conhece o final de todas as coisas. Antes de existirmos, Ele nos conhece. E Deus começa dizendo à igreja: eu sei as tuas, eu sei o teu trabalho. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, a tua perseverança. É isto que este texto, quando diz paciência, está falando da perseverança. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que você não pode sofrer os maus. Eu sei até onde você pode ir. E eu sei também que você coloca à prova aqueles que são os falsos apóstolos. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sei que você prova a palavra que é falada, que é dita. Você sabe rejeitar as fábulas, as heresias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo para a sua igreja: eu sou onisciente, eu conheço você. Aleluia! Deus está dizendo para mim nesta noite: eu te conheço. Deus está dizendo para você: eu te conheço. O seu pai pode pensar que conhece você. O marido pode pensar que conhece a esposa. A esposa pode pensar que conhece o marido. O pai pode pensar que conhece o filho. A mãe muitas vezes até diz: meu filho não, que eu conheço meu filho. Meu filho não, ele não fez isso não, porque eu conheço meu filho. Você pensa que conhece o seu filho. Porque nós só conhecemos, irmãos, aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu fico abismado, irmão, como tem pai, como tem mãe, principalmente mãe que chega e diz: o meu filho eu conheço. Conhece não, minha irmã. Conhece não, meu irmão. Nós só conhecemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas eu ensinei ele tão direitinho. Você ensinou.
como também o seu pai lhe ensinou, como também sua mãe lhe ensinou. Mas quantas erradas nós demos na nossa vida. E muitas vezes sem os nossos pais saberem. Quando eles foram muitas vezes saber, tomar conhecimento, todo mundo já sabia. Porque nós pensamos que conhecemos. Um filho às vezes diz, eu conheço meu pai. Conhece não. Eu conheço minha mãe. Conhece não. Nós só conhecemos até onde podemos ver. Aquilo que nós não podemos ver, somente aquele que está lá em cima, que pode dizer, eu te conheço. Como eu conheço. Eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. E Deus vai mais longe. Eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço aquilo que você pensa lá na sua cama, na hora de dormir, no escuro, quando a luz se apaga e os seus pensamentos ficam. Às vezes o maridão roncando, do lado. Às vezes a mulher, já está aquele ronquinho, E o marido está lá com os pensamentos. E Deus está dizendo, eu conheço. Como eu conheço. E Deus estava dizendo à igreja, olha, igreja, eu sei a tua obra, o teu trabalho, a tua paciência. Eu sei que você não pode sofrer os maus. Eu sei que você coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Mas Deus estava dizendo através de Jesus que conhecia a igreja. Aleluia! O que a igreja realizava e o que também não era feito. E aquilo que já não era também como antes. O amor, irmãos, da igreja não era mais o mesmo. E aqui, irmãos, a gente vai fechando o que é que Jesus estava querendo dizer à sua igreja, a igreja de Éfeso, que representa, que simboliza o primeiro amor. E aqui Jesus estava dizendo que conhecia a história da igreja. E quando ele diz no versículo de número 4, irmãos, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Noutra tradução diz assim, deixaste o teu primeiro amor. Noutra tradução diz assim, você não me ama como no princípio. Noutra tradução mais forte diz assim, você abandonou o amor que tinha no princípio por mim. Olha, irmão, Jesus estava revelando o que ninguém estava vendo. Porque as obras todos estavam vendo. A perseverança todos estavam vendo. Quando eles se levantavam para dizer aos falsos apóstolos, saiam daqui porque nós não aceitamos essa heresia, esse ensinamento, todos estavam vendo. Mas Jesus estava vendo o que ninguém estava vendo. Jesus estava olhando lá dentro e estava dizendo para eles, olha, tem uma coisa aí diferente. Vocês abandonaram o amor que vocês tinham no princípio por mim. O amor já não é mais o mesmo. Alguma coisa agora está diferente. É importante, irmãos, observarmos que a razão histórica ou o contexto histórico de Éfeso naquela época e que a igreja vivia ali, nós precisamos olhar e analisar um pouco aquele contexto histórico também de Éfeso. Nós analisamos o contexto histórico da igreja.
Mas precisamos analisar também o contexto histórico da cidade de Éfeso. O que era a cidade de Éfeso? Qual era a crença em Éfeso? Qual era a religiosidade que tinha em Éfeso? E nós encontramos, irmãos, que aquela cidade, ela se tornou, naquela época, um centro das práticas das artes mágicas. Também se tornou uma prática ali naquela cidade de superstições. A superstição era tão grande, irmão, que eles chegaram a levantar uma estátua, uma grande estátua, a deusa Diana, que era tida como a deusa dos Efésios. E o que é que eles acreditavam? Qual era a superstição deles? É que tinha caído dos céus uns meteoritos, e eles tinham pego aquelas pedras, e com aquelas pedras eles tinham feito a estátua da deusa Diana. E eles acreditavam que aqueles pequenos fragmentos de pedras que tinham caído do céu e que tinha sido feito aquela estátua à deusa Diana, fizeram um grande templo para ela. E o que eles acreditavam? Que aquelas pedras, elas operavam milagres. E eles tinham essa superstição que existia poderes sobrenaturais, e por isso eles fizeram aquela estátua daquelas pedras. Então, irmãos, o contexto histórico e religioso de Éfeso, irmão, era o contexto de pessoas que estavam presos dentro de uma idolatria, dentro de superstições, dentro de magias. E era esse o contexto que Deus levanta esta igreja que se coloca em pé para ganhar as pessoas para Cristo. E aquela igreja estava crescendo, aquela igreja cresceu, aquela igreja se tornou poderosa, aquela igreja se tornou uma igreja que trabalhava. Mas quando, irmãos, nós encontramos Jesus dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. E nós, irmão, muitas vezes tomamos este texto e trazemos para uma tradição, uma tradução nossa, e ligamos como o nosso primeiro amor na fé, os nossos primeiros passos como crentes, os nossos primeiros passos como cristãos. Quem não se lembra dos seus primeiros dias na fé? Aquele desejo, aquela vontade de estar na igreja, de estar no culto, de estar presente na reunião, de ir para a evangelização. Ele queria estar na frente de todos os trabalhos, ele não podia faltar. Alguém chamava você até de barata de igreja, e você queria estar ali. O seu marido não era crente, achava ruim porque você vinha para a igreja. A sua esposa não era crente e ela criticava porque você trabalhava durante todo o dia e à noite tinha que estar na igreja. Quando não estava na igreja, estava no culto de evangelização. Se fosse feriado, vinha para um ciclo de oração. E a gente diz: é o primeiro amor. E isso se torna, irmão, uma cantiga tão grande que quando a gente vê um novo convertido muito entusiasmado, alguém olha e diz: isso é o primeiro amor. Depois a coisa vai se encaixando. Mas o que Jesus estava falando com a igreja, irmão, não era a respeito disto. Não era a respeito, aleluia, do trabalho que todos nós fazemos como crente. Não quer dizer que isto não seja uma verdade, que seja uma realidade, que nós muitas vezes nos deixamos vencer com o nosso dia a dia e não somos mais quem nós éramos antigamente. E a gente vai se tornando, irmãos, um crente velho dentro da igreja, cheio de dores, cheio de murmuração, cheio de reclamação, anda com a bengalinha, às vezes é obrigado a pegar uma muleta, às vezes é obrigado a pegar aqueles
andajazinho para poder andar, porque se tornou um velho dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, irmão, que quando Jesus fala à igreja, o que Jesus está querendo mostrar à igreja, que não está se tratando aqui apenas lá do início e que você deixou de fazer. Não, irmão. Éfeso não deixou de fazer. Éfeso não deixou de fazer. Porque quando nós falamos lá das nossas primeiras obras, aí nós vamos falar de oração, vamos falar de jejum, vamos falar de vigília, vamos falar de madrugadas que nós passamos na presença de Deus, vamos falar daquele desejo ardente de estar na casa do Senhor. Mas o que Jesus está aqui mostrando à igreja, irmãos, é que a prática deles nos dias que Jesus estava falando a João eram as mesmas que estavam lá atrás. Por quê? Porque quando ele começa a dizer, ele diz assim: eu sei as tuas obras, teu trabalho. Eu sei que você trabalha. Éfeso, eu sei que você trabalha. Eu sei o teu trabalho. Eu sei a tua perseverança. Você começa e vai até o fim para fazer. Eu sei. Eu sei que vocês não querem saber de heresias e vocês rejeitam aqueles falsos apóstolos. Eu sei. Vocês continuam o mesmo. Eu sei as tuas obras. Mas eu tenho contra ti. Olha, irmãos. Ele mostrou tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mas queria mostrar uma coisa que ninguém estava vendo. O que, irmãos? O que Jesus estava querendo era que Éfeso deixasse de viver uma religiosidade. Era isso que Éfeso estava fazendo. Éfeso continuava orando, Éfeso continuava jejuando. A igreja em Éfeso continuava preso na palavra. O que estava faltando, irmãos, era o que estava motivando a fé deles. A razão pela qual eles tinham que continuar fazendo tudo aquilo. Sabe aquele momento na vida do crente que ele vem para a igreja só porque ele tem o costume de vir? Sabe aquele momento na vida do crente que ele faz jejum só porque ele tem o costume de jejuar 3 vezes na semana? Sabe aquele momento que o crente acorda de madrugada e ele dobra o joelho e ele ora lá só porque ele tem o costume de orar todas as noites? Tudo isso, Jesus estava dizendo: eu conheço, eu sei que você faz isso, igreja. Mas eu quero dizer para vocês que eu não quero religiosidade. O que é que ele está dizendo? Eu não quero que você faça por costume. É aquela palavra que Jesus, quando se levantou no meio dos discípulos, começou a dar uma palavra dura, pesada. Aí um saiu para um lado, outro saiu para o outro, outro saiu para aqui, e ficou somente os discípulos, os apóstolos. Aí Jesus olhou e disse: vocês querem ir embora também? Ele disse: não, Senhor, só tu tens a palavra que nós precisamos. Oh, aleluia, pode todo mundo ir embora, mas eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu necessito, eu estou aqui porque eu quero ouvir, eu estou aqui, Senhor, porque eu quero me alimentar. Aqueles que foram embora eram aqueles que estavam te seguindo por causa do pão que perece. Aqueles que foram embora eram aqueles que estavam te perseguindo para ver se encontrava uma falha para lhe condenar. Mas nós não, Senhor, nós estamos aqui porque tu tens palavra de vida eterna. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu pergunto nesta noite: você está aqui por costume de estar aqui na sexta-feira, ou você está aqui porque só Ele tem a palavra que você precisa, só Ele tem a alegria que você precisa, só Ele tem a força que você necessita?
Aleluia, Jesus estava dizendo: o que é que está movendo a tua fé, ó Éfeso? A obra que você está fazendo? Porque muitas vezes a obra que nós estamos fazendo, irmãos, eu digo assim, eu faço porque eu sou crente. Perseverança, eu deixo Jesus nunca na minha vida, nunca eu vou deixar Jesus, jamais eu deixo a minha igreja. Eu não como qualquer coisa não. A palavra vem para aqui, ó. Eu tenho que provar a palavra para ela poder descer aqui ao coração. Eu aprendi dessa maneira e vou morrer assim porque eu aprendi dos meus pastores lá atrás. Isso é o que, irmão? Religiosidade. Mas o que Jesus está querendo mostrar à igreja, mostrando à igreja de Éfeso, era perguntando para eles: o que é que faz mover a sua vida espiritual? É algo que você faz porque você é crente, e todo mundo sabe que você é crente, e você não tem mais como voltar atrás, porque você tem vergonha de dizer que não é mais crente. Você é crente porque seu pai era crente, porque o seu avô era crente, porque o seu bisavô era crente, porque eu sou dos fundadores desta igreja. A minha família fundou esta igreja. Isso se chama, irmão, religiosidade. O que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos, o verdadeiro amor nos leva a ser fiel, nos leva a ser perseverante, a amar a verdadeira doutrina bíblica, aquilo que está escrito, irmão, neste livro, nesta palavra. Nós comemos esta palavra, nos alimentamos por esta palavra, andamos por esta palavra. Mas a religiosidade, irmão, faz eu pegar a Bíblia no dia do culto e vir para a igreja. A religiosidade faz eu terminar o culto, eu ir para casa e colocar a minha Bíblia na estante e ficar da mesma maneira. Mas Jesus está dizendo, irmão, o que Ele quer é que você coma esta palavra do primeiro capítulo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Ele está querendo dizer: eu quero que você se alimente desta palavra, porque esta palavra é vida. Aleluia! Jesus convida a igreja, irmãos. Olha só o que está dizendo aqui. Depois de ele dizer para a igreja que tinha algo contra a igreja, que a igreja não lhe amava. Quando se fala igreja, irmão, não está falando aqui dessas paredes. Isso aqui é um templo. Está falando de nós. Nós somos a igreja. Você é 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 a igreja. Eu sou a igreja. Aleluia. E vejam o que é que ele está dizendo à igreja aqui. Depois de dizer que ela deixou de amá-lo como amava antigamente. Aí ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 3 verbos. 3 verbos: lembrar, arrepender e praticar. E este verbo, o verbo praticar, ele está no futuro, é um verbo futuro, que quer dizer assim: eu praticarei.
O que Jesus está convidando é para você se lembrar, é para você se arrepender e para você praticar. Porque não adianta se lembrar, não adianta se arrepender e não praticar. Não serviu de nada. Então quando ele diz, lembra-te, aí nós temos que ir lá para o livro de Lamentações, precisamos passar lá no livro de Jó. E lá no livro de Lamentações vai dizer assim, 3:21. Eu quero trazer à memória o que me traz, diga forte, o que me traz, eu quero trazer à memória o que me traz, não é para trazer lá de trás, irmão, sofrimento, não é para trazer lá de trás derrotas, não é para trazer lá de trás fracasso. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Oh, aleluia, é aquilo que me traz esperança, aleluia. E aí você vai lá para o livro de Jó, irmão, veja só, irmãos, o que Jó está dizendo no capítulo 29, abra aí a sua Bíblia, capítulo 29, olha o que Jó está dizendo aí, no versículo de número 2, aleluia, dizendo, quem me dera, abra aí a sua Bíblia. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Aleluia. Em que Deus me ele sentiu saudade, irmãos. Ele sentiu saudade. Ele disse, quem me dera. Quando fazia resplandecer a sua luz sobre a minha cabeça. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha casa. Aleluia, ele está dizendo, eu tenho saudade do segredo de Deus na minha vida. Oh, aleluia, Sansão, irmão, se acabou, porque ele revelou o segredo de Deus que estava sobre ele. E eu quero dizer para você nesta noite, guarde o segredo de Deus na sua vida. Não revele o segredo de Deus na sua vida. Guarde o segredo de Deus. O segredo de Deus está sobre a sua tenda. O segredo de Deus está sobre a sua casa. O segredo de Deus está sobre a sua habitação. O segredo de Deus está sobre você. Aonde tem segredo de Deus, irmão, tem alegria, tem vitória, tem renovação. E Deus está dizendo nesta noite, lembra. Você está lembrado do segredo que você tem comigo? Oh, aleluia. Traz à memória as coisas boas que Deus fez lá na tua vida. Você lembra daquela tarde do círculo de oração que Deus renovou você? Você lembra daquela madrugada que você estava chorando e você sentiu uma presença tão forte? Ali você sentiu o prazer na sua alma. Você se lembra daquela noite que você chegou na igreja desanimado, sem força, sem esperança, mas alguém cantou um hino, uma palavra foi lida, uma palavra foi pregada, oh, Deus levantou alguém como um vaso e trouxe uma palavra profética para a tua vida, e você saiu do templo renovado, cheio do Espírito Santo. Você se lembra daquele dia em que você chegou na igreja, ou lá na rua que você mora, ou num culto no lar, ou na evangelização lá na praça, e você chegou sujo, maltrapilho, fedorento, uma peteca
na mão do diabo, ele jogava você para lá e para cá, você estava cheio de cão, cheio de demônio, você estava dominado pelo diabo, mas a palavra veio, falou ao seu coração, moeu você por dentro, aquele jugo pesado caiu, foi-se embora, e você levantou a sua mão e fez um pacto com Cristo, e naquele dia a sua vida foi mudada. Você se lembra no dia que você entrou no tanque batismal, que você foi batizado? Você se lembra no dia que você participou da primeira Santa Ceia? Você se lembra no dia que o Espírito de Deus desceu sobre você e você falou em línguas estranhas? Traga à memória isso, traga à memória isso nesta noite, traga à memória isso nesta noite, aquilo que te dá alegria. Tenha saudade disso. Oh, aleluia. Quando eu me lembro, aí Jesus está dizendo assim: arrepende-te. O que é arrepender-se, eu tenho dito aqui muitas vezes, é mudança de direção, mudança de atitude. E eu quero dizer, irmão, que algumas lembranças ruins que está lá atrás, que o diabo quer que você se lembre, e começa a dizer: você está com saudade do futebol, você está com saudade do carnaval, você está com saudade daquelas pornografias que você via, você está com saudade daquelas festas de São João, das quadrilhas, você está com saudade daquela vida de prostituição. Irmãos, isso aí, irmãos, não pode nos trazer saudade, e nós não devemos nos lembrar. Aleluia. Ficaram lá no mar do esquecimento. Aleluia. O que é o mar do esquecimento, irmão? É a parte mais profunda do mar. Aleluia. É aonde ninguém pode chegar, irmãos. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu peguei os teus pecados e joguei lá nas profundidades do mar, lá no mar do esquecimento. Oh, irmão, em vez de quando o diabo, ele quer passar assim por longe, porque ele não pode ir lá não, mas ele quer passar assim por longe num mergulho e quer trazer alguma coisa, mas eu quero dizer para você que ele não consegue pegar, porque quem colocou lá no mar do esquecimento é aquele que tem poder no céu, é aquele que tem poder na terra, é aquele que manda e nunca é mandado. Aleluia. Ele perdoou os teus pecados. O sangue de Jesus nos purifica e nos purificou de todo o pecado. Sinta nesta noite o perdão de Deus. O inimigo fica dizendo: você pecou, você errou, você falhou, você transgrediu. Oh, irmão, como é coisa boa. É porque está dizendo: você pecou, você errou, você falhou, você fracassou, você decepcionou. Mas está tudo lá no passado, tudo lá atrás. Jesus está dizendo: ficou para trás, 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 ficou para trás. Levanta a tua cabeça nesta noite e glorifica aquele que perdoou os teus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. Oh, glória! Mas existem, irmãos, algumas lembranças lá do passado que podem me conduzir a um arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, é mudança de atitude. E quando Jesus diz: lembra-te, Ele está dizendo: olha lá atrás. Aleluia. Jeremias disse: eu quero trazer a lembrança, aquilo que me traz a esperança. Jó disse: como eu tenho saudade dos dias passados. Aleluia, que o segredo de Deus estava sobre a minha casa no tempo da minha mocidade. Oh, aleluia. É isso, irmão, que, aleluia, essas lembranças podem nos levar lá atrás, não ao pecado, não ao erro,
mas as coisas boas que Jesus fez lá atrás na minha vida, e isso vai me trazer arrependimento, aleluia, me levando a uma restauração. Então, irmão, esses 3 verbos: lembrar, arrepender, aleluia. Agora, depois de 2 verbos, nos leva ao terceiro: a praticar. Se trata, como eu disse, de um verbo futuro: eu praticarei. O que quer dizer? Adversário da minha alma, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, mesmo assim o Senhor será a minha luz. Aí nós podemos, irmãos, através da lembrança, através do arrependimento, dizer ao adversário da nossa alma: eu pequei, eu falhei, eu errei, mas agora eu me lembro do que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Eu me arrependo e eu passo agora, aleluia, a mudar a minha posição. Eu vou praticar a justiça, eu vou praticar a fidelidade, eu praticarei amor a Deus. É isso que ele está dizendo. O que Jesus está querendo dizer à igreja: traga à memória o que eu fiz por você, tenha saudade de mim, busque a restauração, a renovação, e seja hoje o que você foi ontem na presença de Jesus. Quando ele diz, irmãos, isso, praticar, quando ele diz lembra-te, ele está falando do primeiro amor, irmãos. Ele está falando aquilo que está me levando à presença dele. Era isso que estava faltando à igreja de Éfeso. Ela era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que continuava expulsando as heresias, mas não amava a Jesus como amava antigamente. É isso que Jesus está querendo de mim, é isso que Jesus está querendo de você, é isso que a igreja quer, que Deus quer da igreja de Mamanguape, que ame a Ele sobre todas as coisas. Amar a Ele mais do que ao teu marido, amar a Ele mais do que a tua esposa, amar a Ele mais do que o teu filho, amar a Ele mais do que qualquer coisa. Primeiramente Ele, aleluia. Ele está dizendo para nós nesta noite: lembra-te, o teu amor não é mais como era antigamente. Você está na igreja, você participa da Santa Ceia, você tem vivido, aleluia, uma aparência que todo mundo sabe que você é crente, mas o que Ele está querendo é que você ame a Ele como você amava antigamente. Aleluia. Eu sei que você não vai sair da igreja. Jesus está dizendo isso. Eu sei que você não quer sair da igreja. Eu sei que você não quer deixar aquilo que você tem aprendido. Mas eu quero que você tenha o amor que você tinha antigamente por mim. É o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: porque eu te conheço, o teu amor não é mais como era. Aleluia. Porque quem ama, irmão, quer estar perto. Quem ama, irmão, quer estar sempre ouvindo. Quem ama, irmão, quer abraçar. Quem ama, quer estar junto. Quem ama, irmão, quer estar ali sempre pertinho dele. E eu pergunto: você está pertinho dele como você estava antigamente? Você não errou, você não precisa ser disciplinado, você não pecou, aleluia, para poder ser afastado da comunhão da igreja, mas o teu amor a Deus já não é mais o mesmo como era nos primeiros dias. É isso que Jesus está dizendo para mim, dizendo para você. Aleluia. Eu quero ser amado por você, aleluia, mais do que você ama o seu marido, mais do que você ama o seu filho, mais do que o que você ama a sua mãe. Aleluia. Domingo passado nós estávamos casando, aleluia, os nossos jovens, aleluia, Samuel e Carolina.
Agora eu disse a eles e continuo sempre dizendo à igreja: o amor maior tem que ser para Ele, porque eu não posso viver sem Ele, eu não posso viver sem a presença dEle. Que a presença dEle nesta noite esteja real aqui em cada um de nós, e você possa voltar a sentir a alegria que você sentia lá atrás. Eu não estou dizendo que você está desviado, eu não estou dizendo que você caiu, eu não estou dizendo que você pecou, eu não estou dizendo que você não tem condição de tomar Santa Ceia. Não, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que o nosso amor por Deus, irmão, tem que ser como nós éramos lá atrás, irmão, que nós éramos labareda de fogo. Nós sentíamos a presença de Deus. Quando alguém nos dava a paz do Senhor e nós respondíamos, alguém sentia algo diferente. Sabe por quê? Porque era o amor de Deus que estava enraizado em mim, que contaminava os outros. E eu quero dizer para você nesta noite que o amor de Deus esteja na tua vida, que o amor de Deus esteja na tua vida, porque se o amor de Deus e você amar a Ele, pode ter certeza, todos que estiverem ao seu lado também vão sentir o amor que você sente por Deus. Então nesta noite, abra a tua boca, levante a tua mão e diga para Ele nesta noite: eu te amo, Jesus. Você pode dizer para Ele nesta noite, levante a tua mão, aleluia, e diga para Ele: eu te amo, Jesus. Feche os teus olhos agora, aleluia, com a sua mão levantada, curve um pouco a sua cabeça, e eu quero que você faça uma declaração do fundo do seu coração. O que Jesus representa para você? O que Jesus é para você? Ele é um curandeiro, Ele é um padeiro, Ele é um jardineiro, Ele é simplesmente um carpinteiro, ou Ele é o Filho do Deus vivo? Aleluia, levante a tua mão ao céu, levante a tua mão, feche os teus olhos e comece a dizer o que Jesus é para você. Eu quero que você fique com a sua mão levantada e eu quero que você diga o que Jesus é para você, mas eu quero que você sinta lá no seu coração o que Ele representa para você. Aleluia. Se você diz que ama Ele, sinta o amor dEle. Aleluia. Se você está dizendo que Ele é tudo na sua vida, sinta o tudo de Deus na sua vida. Vai sentindo a presença dEle agora. Vai sentindo, aleluia, a virtude do Espírito Santo de Deus. Eu quero que as tuas forças sejam renovadas. Eu quero que nesta noite a transformação de Deus aconteça e você deixe a religiosidade, você deixa aquilo que você fazia por costume. Sabe aquele momento que você vê um prato de comida e você fecha os olhos e dobra, e fecha seus olhos e faz uma oração, porque você tem o costume de orar. Sabe aquela hora que você vai dormir e você não consegue dormir se você não dobrar o joelho e orar? Ali o que Jesus está querendo não é isso. O que Jesus está querendo é que você, ali, quando a comida esteja diante de você, ao orar, você possa sentir que foi Deus realmente que deu aquele prato de comer a você. Aleluia. Quando você abrir o seu guarda-roupa e for tirar uma roupa, não foi por causa do seu trabalho, não foi porque o seu marido lhe deu, não foi porque um filho deu, não foi porque um irmão deu a você, não. Mas você pega aquela roupa, que seja novinha, ou que seja velha, ou que seja a única que você tem, mas você está sentindo, aleluia, o amor de Deus no zelo e no trato por você. Sabe aquele momento que você vai no supermercado, que você pega um carro e você coloca ali tudo que você precisa comprar, ou que você pega simplesmente uma cestinha e você vai lá e pega um pacote de fuma, pega um pacotinho de sal, um pacotinho de açúcar, aleluia, uma manteiga daquela mais barata e da menor que tiver, aleluia. Não é porque o seu dinheiro só deu para aquilo, mas você está sentindo ali o amor de Deus, aleluia, que está cuidando de você da maneira que Ele acha que deve cuidar de você. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que quando a doença chega, que quando a angústia chega, quando a noite escura aparece, aleluia, não é porque
você pecou, não é porque você errou, mas é o cuidado de Deus tratando de você, aleluia, lhe cuidando, zelando e mostrando que no momento da luta Ele está com você, que no momento da doença Ele está ali do teu lado. Sabe o que é isto? É você sentir o amor de Deus. É isto que Deus quer, aleluia, que você nesta noite, aleluia, ame Ele sobre todas as coisas, com sapato, sem sapato, com vestido, aleluia, novo ou com vestido velho, mas eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Adore a Ele agora, glorifique a Ele agora, aleluia. A igreja fica em pé agora, a igreja fica em pé, e eu quero convidar você para adorar a Deus agora. Oh, glória a Deus.